Olá a todos e a todas, eu sou o professor Walter Alnes Bezerra, do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E este é o quinto vídeo do nosso curso de Filosofia e História da Ciência Moderna. Filosofia e História da Ciência Moderna é uma disciplina oferecida em nível de graduação pelo Departamento de Filosofia da USP, ministrada por mim, professor Walter. No vídeo anterior desse nosso curso, o quarto vídeo da série, eu havia terminado comentando os seguintes aspectos, fazendo um apanhado dos seguintes aspectos. A revolução astronômica é um processo dilatado no tempo, é um processo estendido no tempo, ela levou um período grande para se desenvolver, se desenrolar, se consolidar. O sistema heliocêntrico de Copérnico não apresentava uma vantagem comparativa relevante, significativa, no que diz respeito ao aspecto da precisão sobre o sistema anterior, que era o sistema geocêntrico de Ptolomeu. Então, em relação aos dados observacionais disponíveis na época, século XVI, o sistema de Copérnico e o sistema de Ptolomeu davam conta igualmente bem, do ponto de vista quantitativo, das observações disponíveis, das medições astronômicas disponíveis. Lembrando que na astronomia da época, não se utilizava ainda o telescópio para as observações. As observações eram feitas a olho nu, auxiliadas por alguns instrumentos que aumentavam um pouco a precisão das medições. Também comentamos no final do vídeo anterior que o sistema de Copérnico também não apresentava uma melhoria, um incremento, um aperfeiçoamento significativo em relação ao sistema de Ptolomeu no que diz respeito ao valor cognitivo da simplicidade. Se, por simplicidade, nós entendermos uma contagem do número de movimentos circulares postulados pelos dois sistemas. Quer dizer, numa primeira aproximação, se pensarmos simplicidade das teorias como uma medida do número de movimentos circulares postulados, então o sistema de Ptolomeu e o sistema de Copérnico não são claramente um em vantagem em relação ao outro. Há, inclusive, ambiguidades no que diz respeito à maneira de realizar a tal contagem do número de movimentos circulares. Os números são variados, os números são discrepantes. Em algumas convenções, adotando-se alguns tipos de convenções sobre a contagem dos movimentos circulares, o sistema de Ptolomeu resulta mais simples. Em outras formas de contagem dos movimentos circulares do sistema, o sistema de Copérnico resulta mais simples. E há várias ambiguidades quanto a isso. Mencionamos também que o sistema de Copérnico talvez possa ser pensado como mais simples se nós adotarmos uma segunda leitura, uma segunda interpretação do valor cognitivo da simplicidade. Se nós pensarmos a simplicidade teórica não como, na primeira aproximação, na perspectiva mais ingênua, como uma questão de número de movimentos circulares postulados, mas sim se pensarmos simplicidade como uma medida aproximada, qualitativa, uma vez que é muito difícil dar uma medida quantitativa para esse aspecto, se pensarmos simplicidade como uma medida qualitativa, talvez, do grau de homogeneidade, do grau de coerência da estrutura teórica postulada. Quer dizer, de que tipos são os mecanismos e os construtos teóricos postulados para dar conta dos movimentos astronômicos observados. Se pensarmos a simplicidade nesse registro um pouco mais abstrato,
mais conceitual, mais estrutural, como faz o historiador da astronomia Michael Heidelberger, talvez aí sim possamos dizer que o sistema de Copérnico é mais simples que o de Ptolomeu. E talvez isso nos dê também uma chave para pensar os valores cognitivos e as razões que embasaram a mudança teórica do ptolemismo geocêntrico para o copernicanismo heliocêntrico. Eu também comentei que o sistema copernicano necessita ainda postular epiciclos. Então, o diagrama famoso que vocês podem ver nos slides do curso, apresentando a ordem das esferas celestes, a ordem dos orbes, é exatamente isso, é apenas um esquema da sequência, da ordem das esferas celestes. Para a realização de cálculos quantitativos de alto grau de precisão, o sistema de Copérnico também necessita postular epiciclos. E eu havia comentado ainda que Copérnico manifesta, explicita uma crítica ao equante ptolomaico, ao expediente matemático e geométrico conhecido como o equante. Então, ele verbaliza essa crítica, ele tem reservas quanto à adequação, à propriedade do ponto de vista conceitual do equante ptolomaico. Voltando então um pouco aos slides, lembrando que os slides da nossa disciplina eu estou colocando online aqui na página da nossa disciplina Filosofia e História da Ciência Moderna. Vocês veem aqui, está aparecendo na tela, o endereço na versão curta da página bit.ly/FHCM2020. Então, nessa página, eu coloco, além do quadro de avisos e informes, vocês encontram os links para as aulas em vídeo, encontram os slides em PDF que vocês podem baixar e ler, os textos trabalhados no curso, fontes primárias que nós trabalhamos e trabalharemos na sequência do curso e vou acrescentando novos textos, novos slides e novos vídeos, e também os textos complementares referidos nos slides. Aqui já estão links abertos de acesso livre para os textos complementares referidos nas partes 1, 2 e 3 da unidade 1. E, finalmente, links para outros materiais relevantes, interessantes, úteis aqui para o nosso curso. Então, lembrando o endereço da página bit.ly/FHCM2020 e aqui, então, vocês encontram esses slides aos quais eu vou me referir hoje. Unidade 1, parte 2. Copérnico, seus antecessores e seus sucessores. Então, o sistema copernicano coloca esse desafio de compreensão das razões e das motivações para sua formulação e sua aceitação. O diagrama que eu mencionei de Copérnico é esse aqui que vocês estão vendo agora na tela, no vídeo. É o diagrama que aparece no capítulo 10 do livro 1 sobre as revoluções. É apenas um esquema sobre a sequência dos orbes. Não é um modelo matemático completo. E a gente havia então se perguntado quais teriam sido as motivações de Copérnico. Lembrando o conceito de equante, para refrescar nossa memória por um momento,
aqui no texto do Bernard Goldstein, texto de 2002, Copérnico e a origem do seu sistema heliocêntrico, o Goldstein apresenta um diagraminha ilustrativo que vale a pena recuperar. Então, para que os conceitos fiquem claros para toda essa discussão que a gente vai fazer a seguir. Aqui o ponto T desse diagrama indica a posição da Terra. A Terra vista no sistema ptolomaico geocêntrico como centro do universo. O ponto D é um ponto excêntrico, portanto, ele está fora do ponto T, que seria a Terra. O ponto D é um ponto excêntrico, que é o centro de um deferente, de um grande círculo, sobre o qual vão ser compostos os demais movimentos circulares uniformes. Então, o ponto D é o centro do deferente. Sobre esse deferente, de acordo com o sistema ptolomaico, então é possível superpor ainda outros movimentos circulares uniformes, que seriam os epiciclos. O ponto Q é o ponto equante. Então, se em relação ao ponto D, que é o centro do deferente, o movimento do ponto C é circular, porém não uniforme, ele é suposto como não uniforme, ainda que circular, em relação ao ponto D. E em relação ao ponto Q, que é o ponto equante, o movimento não é circular, porque Q não é o centro da circunferência nesse caso, mas supõe-se por construção que o movimento é uniforme. Então, se o movimento fosse observado, o movimento do ponto C aqui, fosse observado a partir do ponto D, ele seria circular, ele pareceria estar sempre à mesma distância, porém movendo-se às vezes mais rápido e às vezes mais devagar. Ele não pareceria uniforme do ponto de vista do ponto D. Isso na construção postulada pelo modelo, quando é necessário utilizar o equante. Já em relação ao ponto Q, o movimento não parece circular. O ponto C parece estar às vezes mais próximo e às vezes mais distante. Mas, embora não seja circular, ele é suposto como uniforme. Então, o axioma platônico é satisfeito. O movimento é suposto uniforme em relação a um ponto, porém não circular, e circular em relação a outro ponto, porém não uniforme. E nenhum desses dois pontos é a Terra. Então, esse diagrama ilustra o expediente do equante. E comentamos que Copérnico apresenta uma crítica, né, isso no vídeo anterior. Lemos passagens do De Revolutionibus em que Copérnico manifesta, verbaliza uma crítica em relação ao equante. Bom, a crítica ao equante pode ter sido uma das motivações para a formulação do sistema heliocêntrico por Copérnico, mas não a única e talvez nem a principal. Mencionamos que a margem de erro observacional também não seria uma motivação, uma vez que os dois sistemas eram equivalentes do ponto de vista da precisão observacional. Também a simplicidade, se entendida em termos do número de círculos, não seria uma motivação, porque essa contagem é altamente controversa e nem sempre favorável a Copérnico. Considerações propriamente físicas também não desempenham um papel heurístico importante na formulação do sistema de Copérnico. Considerações físicas causais. Uma vez que o sistema de Copérnico, ao retirar a Terra do centro do universo e colocar a Terra orbitando o Sol, que estaria assim no centro ou próximo do centro,
Ao executar essa mudança de centralidade, o sistema de Copérnico também fica carecendo de uma explicação física para os movimentos. Porque a Terra agora deixa de estar numa posição privilegiada. Então fica faltando uma física causal para os movimentos. Lembrando, a gente observou isso nos vídeos anteriores. Quando a Terra era postulada no centro, estava disponível a física aristotélica, que dividia o espaço em regiões supralunar e sublunar, que era uma física dos movimentos naturais e dos lugares naturais, e com a Terra estando no centro, havia uma explicação para os movimentos. E havia até uma explicação para o porquê de movimentos circulares serem os mais adequados à região celeste. Com a mudança de centralidade, Copérnico deixa de dispor de uma física causal. Essa física causal, como nós já observamos, viria muito mais tarde. Só seria uma contribuição bem posterior. Então, Copérnico não deixa de fazer considerações cosmológicas. Então, de uma cosmologia física, não no sentido de uma ciência causal do movimento, mas no sentido de uma cosmologia geral. Né? Isso não era estranho às preocupações de Copérnico. Copérnico apresenta, no capítulo 10 do livro 1 Sobre as Revoluções, algumas considerações sobre a excelência da localização central do Sol. Então, alguns comentaristas sugeriram que Copérnico poderia ter aí algum viés, alguma influência, ele estaria manifestando alguma inspiração vinda do hermetismo, né? Atribuindo ao Sol uma posição central no sistema pela sua excelência em uma visão de mundo de tipo hermético, né? O Sol como um farol, como um rei, né? Um soberano do sistema, né? Nós havíamos comentado que talvez a simplicidade, se entendida num sentido estrutural, pudesse dar uma chave, pudesse apontar uma direção para pensar as origens do sistema heliocêntrico. Bernard Goldstein, nesse artigo que eu mencionei agora há pouco, né? Esse artigo Copérnico e a origem do seu sistema heliocêntrico, artigo cujo link vocês encontram na nossa página. Goldstein sugere que esteja envolvido algo aproximadamente nesse sentido, né? Então, a sugestão dele, historiador da astronomia, importante, destacado, é que a principal motivação de Copérnico tenha sido consolidar o princípio segundo o qual os períodos de revolução dos planetas deveriam crescer conforme a distância dos seus orbes em relação ao centro do movimento, centro agora ocupado pelo Sol. Ptolomeu, no sistema geocêntrico, adotava a seguinte ordem: Terra no centro, depois Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Mesmo tendo observado em algumas passagens que havia uma certa incerteza quanto a essa sequência, com alguns autores colocando Mercúrio e Vênus acima ou depois do orbe do Sol. Mas essa era a ordem adotada por Ptolomeu. Nessa sequência, né, considerando os períodos geocêntricos que corresponderiam aos períodos hoje chamados períodos sinódicos de translação, de revolução,
Os períodos de translação dos planetas não crescem uniformemente com a ordem. Então, não ocorre que os períodos de translação dos planetas em relação à Terra estejam nessa ordem. O menor sendo a Lua, depois maior do que o período da Lua, o período de Mercúrio, depois o período de Vênus, depois o período de translação do Sol, depois o período de Marte, depois o de Júpiter e depois o de Saturno, que seria o mais longo de todos. Né? Nessa ordem geocêntrica ocorrem várias inversões. Né? O termo período sinódico, né, é o termo moderno, refere-se à posição aparente, o tempo que leva para que um astro esteja na mesma posição aparente quando observado da Terra. Quer dizer, mesmo em astronomia de posição contemporânea, é uma noção que está bem definida. O período sinódico é uma noção bem definida. Período de revolução ou de translação sinódica. Quer dizer, é o período, o tempo que leva para um astro estar na abóboda celeste, repetir, estar na mesma posição em relação ao Sol na abóboda celeste, quando observado da Terra. Em astronomia de posição, é uma noção perfeitamente bem definida. O outro período que a astronomia considera é o chamado período sideral. Né? O período sideral corresponderia, então, ao tempo que leva para um astro completar a sua revolução, a sua translação em torno do Sol. Né? Não considerando o observador estando na Terra. Não um período considerado em relação ao que o observador observa da Terra. Né? É simplesmente um tempo que leva para descrever a órbita ou a translação. Né? É o período sideral, também perfeitamente bem definido em astronomia de posição. Né? Então, esse período sideral corresponderia ao período heliocêntrico. Se considerarmos um sistema heliocêntrico, então agora com o Sol no centro, teríamos uma ordem que seria a seguinte: Sol no centro, depois Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. E aí sim teríamos um crescimento. À medida que o número de ordem, digamos assim, do orbe, ou da órbita, como vai se dizer mais tarde, aumenta, né? A ordem, a posição aumenta também o período de translação. Né? Então haveria uma proporcionalidade estrita entre a sequência, a ordem dos planetas nos seus orbes e o período de translação. Né? Então sugere esta motivação. Copérnico sugere no livro 1, capítulo 10 do De Revolutionibus, né? E aí ele menciona, inclusive, algumas autoridades antigas e da época. Né? Ele cita, Copérnico menciona Aristóteles, Vitrúvio e Marciano Capella. Então, a sugestão de Goldstein é que teria sido esse desejo de restabelecer uma proporcionalidade estrita, uma sequência crescente dos períodos de translação, coincidindo com a ordem dos planetas no sistema, que foi o desejo de restabelecer essa proporcionalidade, esse crescimento, que teria sido uma motivação para Copérnico. Então, seria uma expressão de valores como simetria, harmonia e comensurabilidade, como virtudes, características desejáveis no sistema. Então, mais do que precisão observacional, mais do que número de movimentos circulares postulados, teria sido o desejo de
ter essa linearidade, essa sequência crescente preservada. Isso não deixa de estar naquela chave da estrutura mais simples e mais homogênea que havia sido sugerida pelo Heidelberger, inclusive com o abandono do equante, né? Então, haveria o restauro dessa crescente desse crescimento uniforme nos períodos dos planetas, dos astros, e o abandono do equante, que seria aquele expediente que aos olhos de Copérnico parecia esdrúxulo, parecia artificial. Lembrando aqui um seguinte ponto eu gostaria de indicar. A estrutura do De Revolutionibus segue muito de perto o modelo do Almagesto de Ptolomeu. Então, o De Revolutionibus de Copérnico, tradicionalmente considerado, né, vulgarmente considerado como uma obra revolucionária, né, o pivô da revolução astronômica, a certidão de nascimento, por assim dizer, da revolução astronômica, ele surpreende, né, por ser bastante tradicional na sua estrutura, né? Como eu já comentei, Copérnico ainda utiliza epiciclos. Ele utiliza epiciclos, né, para o desenvolvimento matemático do seu sistema. E até a estrutura, né, do texto não deixa de ter analogias com o Almagesto, a obra tradicional da astronomia ptolomaica, né? Num primeiro livro contendo discussões mais cosmológicas e em seguida capítulos tratando sucessivamente dos cálculos, né, dos cálculos numéricos com tabelas e tudo relativas aos vários planetas, aos vários astros, né? Então, é um trabalho de astronomia matemática, na sua maior parte, assim como era o Almagesto. Eu já comentei também em aulas anteriores sobre a distinção de escopo que era traçada na Antiguidade, na Idade Média, muito baseada no Gêmeos de Rhodes, entre astronomia e física. E eu havia comentado que essa distinção não precisa ser lida como uma dicotomia, uma mútua exclusão. Havia, de fato, esferas e focos de investigação distintos. Quer dizer, a cosmologia tratava da estrutura, dinâmica e organização do cosmos como um todo, e estava ligada à física. A astronomia física, ilustrada, por exemplo, pelas hipóteses planetárias de Ptolomeu, outro tratado de Ptolomeu, um dos outros tratados de Ptolomeu, tratava mais numa parte maior da astronomia física, embora não deixasse de tratar de astronomia matemática. E há capítulos, longos e vastos capítulos inteiros do Almagesto, do De Revolutionibus, que versam sobre astronomia matemática. No entanto, não é correto pensar que em Gêmeos e que também na astronomia e na cosmologia da Antiguidade e da Idade Média houvesse necessariamente essa mútua exclusão, essa dicotomia, fossem esferas independentes uma da outra. Certamente, os astrônomos matemáticos tinham um olho, por assim dizer, na fundamentação dada pela cosmologia e pela astronomia física. E também os cosmólogos e astrônomos físicos não ignoravam a necessidade de cálculos, de uma astronomia matemática.
Então, talvez o mais correto seja pensar que, sim, pode haver escopos distintos, pode haver obras com mais ênfase num ou no outro foco. Mas, para compreender de maneira mais plena e mais integrada a astronomia e a cosmologia da Antiguidade, da Idade Média e do Renascimento, deveríamos pensar como âmbitos interconectados, né? Então, a astronomia física poderia proporcionar, em termos da metateoria estruturalista, as estruturas teóricas mais completas, os modelos potenciais, né? Ao passo que a astronomia matemática trataria dessas subestruturas empíricas, os modelos parciais. Então, os modelos que incluíam parâmetros, grandezas, né, não teóricos em relação à teoria, quer dizer, parâmetros mensuráveis. No jargão tradicional da filosofia da ciência, corresponderia às grandezas observacionais. Só que associar não teórico em relação a uma teoria astronômica com observacional não é correto, né? Porque a distinção é sempre relativa a uma dada teoria. Né? O que desempenha um papel, uma função teórica ou não teórica em uma dada teoria, pode mudar de estatuto quando se considera uma outra teoria. Né? Os conceitos que desempenham um papel teórico ou um papel não teórico em relação a uma dada teoria, o fazem exatamente no contexto dessa teoria. Os mesmos termos, num contexto de uma outra teoria diferente, podem ter outros papéis. Então, não é uma distinção que coincide com a distinção tradicional da filosofia da ciência entre teórico e observacional. Né? A distinção teórico em relação a T e não teórico em relação a T da metateoria estruturalista é uma distinção contextual, é uma distinção de tipo mais metodológico, é uma distinção estrutural. Né? E a metateoria estruturalista nos proporciona essa chave, né, de compreensão das estruturas teóricas da ciência. Você não faz ciência só com modelos potenciais, né, com estruturas contendo os pressupostos físicos. E você também não faz ciência só com os modelos parciais. Estruturas que dispensam os conceitos teóricos e só utilizam os conceitos mensuráveis. Não se faz ciência, não se faz astronomia em particular, com um só desses universos. É preciso dos dois trabalhando em harmonia, trabalhando de forma coordenada. Né? No entanto, como eu já mencionei já no terceiro vídeo do nosso curso, há uma leitura que partiu de... há uma versão, há uma interpretação que partiu de uma leitura muito estreita do texto do Gêmeos e que entendeu que sim, que a astronomia física é completamente independente e não tem que prestar contas de maneira nenhuma à astronomia física, nem à física e nem à cosmologia. Né? Há essa leitura recebida. É uma leitura instrumentalista da astronomia matemática. Então, é uma interpretação que se baseia numa leitura muito extrema, a meu ver, muito exagerada e incorreta do texto do Gêmeos. Então, uma leitura instrumentalista foi associada, por exemplo, ao Pierre Duhem. Né? Frequentemente se acredita o conceito do Pierre Duhem de salvar os fenômenos, se acredita ao Pierre Duhem, com seu conceito de salvar os fenômenos, essa leitura instrumentalista da astronomia matemática. De certa maneira, o prefácio não assinado do De Revolutionibus, de Copérnico, ajudou um pouco nesse sentido. Né? Sobre as revoluções dos orbes celestes, de Copérnico, é uma obra que, curiosamente, tem dois prefácios. Um assinado pelo próprio Copérnico
né? E que nós já trabalhamos em aulas anteriores do curso, e que foi até tema de uma atividade proposta no contexto do curso. E um outro prefácio, inicialmente não assinado, e que depois foi corretamente atribuído ao Andreas Osiander, que tem um tom e um teor e um olhar completamente diferente do olhar de Copérnico no seu prefácio e na obra como um todo, no De Revolutionibus como um todo. Esse prefácio de Osiander, que é muito curto, intitulado Ao Leitor sobre as Hipóteses desta Obra, que ficou consagrado, né, numa certa leitura instrumentalista, ficou consagrado como um exemplo de visão instrumentalista de astronomia. Aqui na nossa página de Filosofia e História da Ciência Moderna, da disciplina de Filosofia e História da Ciência Moderna, vocês encontram aqui na seção Fontes Primárias links para o texto desse prefácio do Osiander, ao leitor sobre as hipóteses desta obra. Numa tradução para o português, excelente, feita pelo professor Gélico Loparic, da Unicamp, né? E eu coloquei aqui na página, vocês podem acessar a nossa página e aceder a esse link. Eu coloquei aqui links abertos para um arquivo que não tem as notas e para um arquivo que contém todas as notas do tradutor, professor Gélico Loparic, né? Então, são dois arquivos, o texto da tradução é o mesmo, só que num arquivo que foi preparado pelo professor Oswaldo Pessoa Júnior, não aparecem as notas de tradução. No outro, que é o arquivo que corresponde ao número original da revista Cadernos de História e Filosofia da Ciência, de 1980, aí aparecem todas as notas e comentários do tradutor. Então, aqui na nossa página, bit.ly/FHCM2020, vocês podem encontrar o texto. E eu gostaria, então, uma vez que o texto desse prefácio do Osiander é bem curto, é bem breve, e em virtude da sua importância e da visão instrumentalista que esse prefácio propõe e tenta atribuir, essa visão instrumentalista que o Osiander tenta atribuir à obra, né, e pela sua importância histórica, eu gostaria então de abrir um desses arquivos, o arquivo sem as notas, né, só com o texto, e ler aqui rapidamente junto com vocês. Então vocês veem aí projetado no vídeo o texto do prefácio do Osiander, né? Então, o prefácio diz o seguinte: não duvido que certos estudiosos, em consequência da divulgação da notícia sobre a novidade das hipóteses desta obra, o De Revolutionibus, que estipula ser a Terra móvel e ainda o Sol imóvel no centro do universo, se tenham fortemente chocado e julguem que não convém conturbar disciplinas liberais já há tanto tempo bem estabelecidas. Na verdade, se quisessem examinar o caso com exatidão, descobririam que o autor desta obra, Copérnico, nada cometeu que mereça repreensão. Com efeito, é próprio do astrônomo compor, por meio de uma observação diligente e habilidosa, o registro dos movimentos celestes, e em seguida inventar e imaginar as causas dos mesmos, ou melhor, já que não se podem alcançar de modo algum as verdadeiras, quaisquer hipóteses, que, uma vez supostas, permitam que esses mesmos movimentos sejam corretamente calculados, tanto no passado como no futuro, de acordo com os princípios da geometria. Ora, ambas as tarefas foram executadas com excelência pelo autor. Com efeito, não é necessário que essas hipóteses sejam verdadeiras e nem mesmo verossímeis, bastando apenas que forneçam cálculos que concordem com as observações.
a não ser que se seja tão ignorante em geometria e em ótica a ponto de tomar por verossímil o epiciclo de Vênus, ou de acreditar ser essa a causa pela qual Vênus ora precede o Sol, ora a ele sucede por até 40 ou mais partes do círculo. Com efeito, quem não vê que dessa suposição se segue necessariamente que o diâmetro dessa estrela no perigeu deveria aparecer mais de 4 vezes e o próprio corpo mais de 16 vezes maior do que no apogeu, contrariamente à experiência de todos os tempos? Outras coisas não menos absurdas há ainda nessa disciplina que aqui não é necessário examinar. Pois é mais do que patente que essa arte ignora simplesmente e por completo as causas dos movimentos aparentes irregulares. E se inventa alguma na imaginação, como certamente inventa muitas delas, todavia não o faz de modo algum para persuadir quem quer que seja de que assim é, mas tão somente para estabelecer corretamente o cálculo. E como às vezes várias hipóteses se oferecem para um mesmo movimento, como no caso do movimento do Sol e da excentricidade e a do epiciclo, o astrônomo de preferência tomará aquela cuja compreensão seja mais fácil. O filósofo talvez exigisse antes a verossimilhança. Contudo, nenhum dos dois compreenderá ou transmitirá nada de certo, a não ser que lhe seja revelado por Deus. Permitamos, pois, que junto com as antigas, em nada mais verossímeis, se façam conhecer também essas novas hipóteses. Tanto mais por serem elas ao mesmo tempo admiráveis e fáceis, e por trazerem consigo um enorme tesouro de doutíssimas observações. E que ninguém espere da astronomia algo de certo no que concerne a hipóteses, pois nada disso procura ela nos oferecer. Para que, tomando por verdadeiro algo que foi para outro uso imaginado, não venha a sair desse estudo mais estulto do que nela entrou. Salve! Então, esse é o texto do famoso prefácio de Osiander ao De Revolutionibus de Copérnico. Certamente esse prefácio cumpre uma função estratégica que é a de tentar eximir Copérnico de qualquer compromisso realista. Então, tentar eximir de Copérnico a culpa, por assim dizer, por propor um modelo físico, um modelo cosmológico, que, como nós vimos, defronta-se com objeções em relação a uma interpretação literal das Sagradas Escrituras. Um modelo que haveria de entrar em choque com a ortodoxia religiosa católica e com a interpretação literal da Bíblia. Então, esse é um primeiro papel estratégico que o prefácio de Osiander tenta cumprir em relação a Copérnico. Quer dizer, uma vez que Copérnico está fazendo apenas astronomia matemática, não tem nenhum compromisso com a realidade do cosmos, ele não poderia ser censurado por seu modelo estar em conflito com uma interpretação literal da Bíblia, ou com uma certa ortodoxia doutrinária, ou com a autoridade dos santos padres. Porque não foi a pretensão de Copérnico, né? Copérnico apenas está inventando hipóteses, não importa o quão artificiais, pelas quais se consiga descrever corretamente os movimentos celestes. Então, tentando esvaziar a obra de qualquer compromisso, de qualquer pressuposto, de qualquer leitura realista, ele também tenta, o prefaciante também tenta eximir Copérnico de problemas e de dificuldades no que se refere a esse aspecto. Lendo o texto do prefácio de Osiander, já se tem mais um elemento, mais uma peça
para compreender por que acabou se impondo e se consolidando a leitura de astronomia matemática e de cosmologia física quase como duas culturas, né? A leitura instrumentalista, a narrativa recebida que vinha a astronomia matemática numa chave instrumentalista, né? O texto de Osiander reforça essa leitura, né? Essa leitura extrema, por exemplo, do texto do Gêmeos, sobre o escopo da astronomia comparado com o da física. Então, reforça esse estereótipo de que o astrônomo matemático não está fazendo outra coisa a não ser inventar modelos, né? Sem ter a menor pretensão de que esses modelos, essas hipóteses, sejam verdadeiras ou verossímeis, né? Então, uma leitura extrema, uma leitura exagerada, uma leitura distorcida, eu sustentei aqui em aulas anteriores, do texto do Gêmeos, combina também com o tom instrumentalista desse prefácio do Osiander. O texto do Osiander, então, usa uma fartura, né, de expressões e de termos nesse sentido de esvaziar a astronomia que Copérnico apresenta aqui de qualquer pressuposto, de qualquer compromisso realista, né? Ele diz que é próprio do astrônomo compor, por meio de uma observação diligente e habilidosa, o registro dos movimentos celestes, inventar causas que não são as verdadeiras, hipóteses expressando causas que não precisam ser verdadeiras, uma vez que não se podem alcançar tais hipóteses verdadeiras, mas apenas hipóteses ou causas fictícias, poderíamos dizer, que permitam que esses movimentos sejam corretamente calculados. E isso, diz o prefaciante, Copérnico fez com excelência nesta obra, né? Essas hipóteses, então, não... esse trabalho executado por Copérnico no Revolutionibus, nessa leitura, faria com que ele não merecesse censura, ele não merecesse repreensão de nenhum tipo, né? Por quê? Porque na astronomia, de acordo com Osiander, não é necessário que as hipóteses sejam verdadeiras e nem mesmo verossímeis. Apenas é necessário que os cálculos feitos concordem com as observações. E aí, curiosamente, ele menciona, né, um problema, né, uma anomalia, podemos dizer, né, um problema aberto, e até um contra-argumento ao sistema copernicano, que seria a questão do aumento e diminuição da magnitude aparente de Vênus. Esse era considerado, como a gente já comentou na aula anterior, né? Eu apresentei aí alguns, lá no quarto vídeo, eu apresentei alguns argumentos anticopernicanos célebres, e esse é um problema, né? No sistema heliocêntrico, a variação de diâmetro aparente, de magnitude aparente, fica exacerbada. Porque, então, uma vez que a Terra não mais está no centro, quando a Terra estivesse em oposição a Vênus em relação ao Sol, a diminuição do diâmetro aparente de Vênus seria muito mais pronunciada. E quando Vênus estivesse em conjunção com a Terra, estivesse do lado de cá do Sol, por assim dizer, mais próximo da Terra, o seu aumento no diâmetro aparente seria também exacerbado. Isso era considerado um problema para um modelo heliocêntrico, uma vez que, a olho nu, não se observa tamanha variação na magnitude e no diâmetro aparente de Vênus, por exemplo. Como nós veremos na próxima unidade do curso, quando tratarmos sobre Galileu, e tratarmos em particular
da astronomia telescópica de Galileu. Esse é um problema numa astronomia com observações feitas a olho nu. A introdução do telescópio como um instrumento de observação astronômica vai recolocar essa questão. Porque ao telescópio, sim, se consegue observar a tal variação exacerbada de diâmetro aparente de Vênus entre oposição e conjunção com a Terra. Mas, curiosamente, então, aqui, o Osiander toma esse argumento, que seria uma objeção, seria uma anomalia para o sistema copernicano, e diz, olha, tanto Copérnico não está tentando propor um modelo realista do cosmos, que ele, vejam, o pobre Copérnico, entre aspas, nem consegue dar conta desse problema. Né? Quem não vê uma coisa absurda como essa? Mas vejam, vamos isentar o Copérnico, porque não é a pretensão do pobre Copérnico, entre aspas, propor um modelo realista do cosmos. Não tem problema que ele suponha nas suas hipóteses coisas absurdas, como o Osiander menciona aqui. Não tem problema que ele ignore simplesmente por completo as causas dos movimentos irregulares aparentes, né? Porque o propósito do Copérnico não é persuadir quem quer que seja da realidade desse sistema, mas apenas estabelecer um modelo de cálculo, né? E aí vejam que interessante. Na linha 12, mais ou menos, de baixo para cima, né? Linha 12, de trás para frente do final do texto, Osiander menciona a questão da subdeterminação empírica, quando várias hipóteses se oferecem para um mesmo movimento, né? Ele diz, isso não é problema. A subdeterminação empírica, quer dizer, o fato de que diferentes sistemas de hipóteses consigam dar conta igualmente bem das mesmas observações, das mesmas medições, não é problema, né? Tudo bem que haja diferentes hipóteses, né? A escolha será uma questão de preferência, mas de maneira nenhuma a escolha entre uma hipótese ou outra deve ser entendida como uma admissão de que uma é verdadeira e a outra não. Não, isso não está em questão, isso não está em jogo, né? Que não se busque, portanto, na astronomia nada de certo, nem de verdadeiro, nem de verossímil no que diz respeito às hipóteses. Porque quem assim o fizer, vai tomar por verdadeiro algo que foi imaginado para outro uso, apenas para o cálculo. Né? E acabará saindo desse estudo mais estulto do que nela entrou. Então, o prefácio de Osiander, de certa maneira, ele expressa de maneira cristalina, de maneira lapidar, essa visão, essa interpretação de astronomia matemática numa chave instrumentalista, como buscando apenas expedientes de cálculo. E, como nós já vimos indicando, não é correto supor que o próprio Copérnico e que o próprio texto de Copérnico e que a própria gênese do pensamento e das ideias e dos conceitos de Copérnico tenha se dado nessa chave. Né? Esse prefácio, de fato, é um aposto, é uma superposição ao pensamento de Copérnico. Né? Mas é curioso, né, que ele tenha sido superposto ao texto de Copérnico, inclusive sem conhecimento do autor. Né? Na literatura, né, e na história das ideias científicas, encontram-se aqui e ali outros autores, outros pensadores que
procuraram entender a astronomia, o copernicanismo, o heliocentrismo, e procuraram entender os debates, né, pró e contra o heliocentrismo, pró e contra o movimento da Terra, nessa chave, né? Não é que não haja outros autores que propuseram essa leitura instrumentalista do heliocentrismo. Só que nós estamos preocupados com a racionalidade científica presente na formulação do heliocentrismo copernicano e depois a racionalidade que teria governado, se é que governou, a mudança conceitual, a mudança científica em prol do copernicanismo, né? Uma chave, um elemento importante para completar a montagem desse quebra-cabeça sobre copernicanismo e realismo, né? Um elemento adicional muito importante virá nos próximos momentos deste curso, quando nós falarmos sobre Kepler. Porque com Kepler nós veremos que num certo sentido, há uma adesão ao copernicanismo e ao heliocentrismo, mas também há um afastamento em relação a Copérnico e à tradição, à ortodoxia em astronomia. E veremos também que em Kepler há uma reaproximação e uma amálgama e um fortalecimento dos vínculos entre a astronomia matemática e a astronomia física. Então, em Kepler, realmente deixa de ser possível sequer falar em uma astronomia puramente matemática. A astronomia com Kepler passa a ser astronomia física, de alto a baixo, né? Mesmo nos seus momentos mais matemáticos. E esses não são poucos na obra de Kepler. Então, na próxima unidade na próxima parte, né, na parte 3 dessa unidade 1 do nosso curso, nós falaremos sobre Kepler e nos slides sobre essa parte 3 eu faço uma série de considerações sobre a epistemologia, a metodologia, a cosmologia e os valores cognitivos em Kepler. Então, é uma peça importante do quebra-cabeça que ainda será colocada em jogo. Até o momento, né, até a época de Copérnico, então, a situação é essa. Quer dizer, parece lícito supor que considerações conceituais, considerações de ordenação sistemática do corpo de conhecimento da astronomia, considerações estruturais e mais abstratas, conceituais, tenham desempenhado um papel importante na gênese e na aceitação do copernicanismo original, de Copérnico, propriamente dito, né? Eu já comentei em momentos anteriores, então, a respeito do tradicionalismo de Copérnico. Tradicionalismo expresso, por exemplo, ainda no uso que Copérnico faz dos epiciclos e na própria organização do texto, do De Revolutionibus, quando comparado com o texto do Almagesto. E também comentei a respeito do fato de que Copérnico ainda adere ao axioma platônico. Ele ainda adere à noção de orbe. Orbe, então, ele não fala em órbita, ele fala em orbe, como cascas esféricas físicas dos quais estariam alojados os planetas. E dentro dos quais, a bordo dos quais, por assim dizer, os planetas executariam os seus movimentos. Então,
Copérnico ainda adere ao axioma platônico, ainda adere à noção de orbe, embora, por exemplo, ele discorde do expediente do equant, né? Então, é importante apreciar que, a despeito dessa leitura popular de Copérnico como o grande inovador, o grande revolucionário, o responsável pela derrocada de toda a cosmologia e astronomia geocêntricas, Copérnico é um elemento de transição. Copérnico, claro, rompe com um ponto, um postulado fundamental da cosmologia tradicional. Ele tira a Terra do centro e coloca o Sol no centro. Ele executa toda uma reviravolta no lugar do observador. Quer dizer, as observações das aparências dos movimentos celestes agora têm que ser reportados a um observador que está sobre uma Terra em movimento. Não mais um observador que está no centro do universo, mas agora um observador que está numa Terra em movimento, assim como estão em movimento todos os demais astros. Então, nós encontramos elementos de inovação e elementos de tradição. Nós encontramos elementos de ruptura, mas também muitos elementos de conservadorismo em Copérnico. Eu havia comentado em ocasiões anteriores do nosso curso que é preciso tomar com um grão de sal, ou com muitos grãos de sal na realidade, tomar com bastante reservas a leitura da Revolução Copernicana e da Revolução Astronômica, né, assim chamadas, em termos cunianos. É preciso tomar muito cuidado, ter muita cautela com essa leitura, né, de pensar a Revolução Astronômica como uma revolução paradigmática, né, tal como pensa Thomas Kuhn em A Estrutura das Revoluções Científicas. E eu havia comentado que uma das primeiras grandes publicações do Thomas Kuhn a respeito de história da ciência sai 5 anos antes da primeira edição da Estrutura das Revoluções Científicas, e era o livro intitulado A Revolução Copernicana. Então, ao mesmo tempo que é preciso ter essa cautela, exercitar essa reserva em relação a uma leitura da Revolução Astronômica como a Revolução Kuhniana, uma quebra de paradigma com incomensurabilidade e tudo mais, é preciso reconhecer que Thomas Kuhn apresentou algumas considerações muito interessantes a respeito da Revolução Copernicana e da Revolução Astronômica, né? Thomas Kuhn escreve, a certa altura, eu estou citando aqui a tradução publicada em Portugal, em português de Portugal, A Revolução Copernicana, e ali Thomas Kuhn escreve: a importância do De Revolutionibus reside, então, menos naquilo que ele próprio diz do que no que levou os outros a dizer. O livro deu origem a uma revolução que apenas se enunciara. É mais um fazedor de revolução do que um texto revolucionário. Então, o Thomas Kuhn expressa aqui um insight extremamente perspicaz e valioso, né? Ele diz: é claro que o De Revolutionibus é uma obra importantíssima. É claro que é uma obra central. É claro que é uma obra pivotal, para usar um anglicismo, né? É claro que o De Revolutionibus, serviu de plataforma, serviu de ponto de partida para muitos desenvolvimentos subsequentes do heliocentrismo e da Revolução Astronômica.
Mas a revolução não se completa no De Revolutionibus. O De Revolutionibus sozinho não faz a revolução. Eu, agora há pouco mencionei a importância da figura de Kepler, né? Com Kepler haverá mais rupturas ainda, né? E rupturas decisivas com a tradição do que há no caso de Copérnico. Com Kepler haverá rupturas realmente profundas, né? Então, isso vai ser tópico, vai ser matéria, objeto da parte 3 dessa unidade 1 do curso. Então, ao mesmo tempo, veremos que em certos sentidos Kepler é um copernicano, mas em certos sentidos não mais é um copernicano. E então, uma avaliação desses aspectos ficará para um próximo vídeo, para uma próxima aula aqui do nosso curso. Mas, como só ia acontecer com historiadores da ciência perspicazes, brilhantes, geniais até, como Thomas Kuhn, mesmo que haja aspectos a respeito dos quais nós discordamos de uma certa leitura, então eu discordo, por exemplo, de uma leitura da Revolução Astronômica como uma quebra de paradigma, com substituição de uma matriz disciplinar por outra incomensurável com a anterior, uma substituição rápida, uma substituição global e abrupta. Embora eu discorde dessa leitura, eu concordo e acho extremamente feliz essa consideração kuhniana. Quer dizer, o De Revolutionibus tem de fato esse estatuto. Ele é uma obra revolucionária, mas também conservadora. Ele é uma obra central nessa revolução, mas não é responsável sozinho por essa revolução. Antes de concluir essa parte 2 da unidade 1, né, e antes de preparar a transição para a parte 3, que é sobre Kepler, eu ainda gostaria de comentar um pouco a respeito de desenvolvimentos conceituais do período do Renascimento. Então eu gostaria de mencionar dois astrônomos, Feuerbach e Regiomontanus. No final do terceiro vídeo do nosso curso, eu havia falado sobre a recepção medieval do geocentrismo ptolomaico, né? E havia mencionado o nome de Feuerbach, né? E havia também comentado ali no final do terceiro vídeo, quem ainda porventura não assistiu, está cordialmente convidada a assistir os vídeos anteriores. Ali eu havia falado também sobre os tratados da esfera, né? Que eram manuais medievais, dos quais havia muitas versões e bastante diferenças substanciais entre uma versão e outra dos tratados da esfera. Os tratados da esfera, então, eram manuais que, de certa maneira, removiam todos os detalhados cálculos matemáticos e expunham somente os princípios cosmológicos mais básicos e os cálculos muito simples, né? Receitas praticamente numéricas muito simples, mas deixava de lado todo aquele aparato de epiciclos, deferentes, excêntricos, equantes, cálculos detalhados, trigonometria esférica, etc. Né? Com Feuerbach, nós temos um astrônomo já do Renascimento
que em sua obra Theorica Novae Planetarum se coloca num espaço de investigação, né, se coloca num terreno, de certa maneira, semelhante ao terreno em que se colocava Ptolomeu com as hipóteses planetárias, né? Eu havia também comentado em aulas anteriores sobre o caráter singular dessa obra, as hipóteses planetárias de Ptolomeu. Vocês podem rever isso no terceiro vídeo do nosso curso, né? E aqui na Theorica Novae Planetarum, vocês veem aqui um facsímile de uma das páginas. O diagrama ilustrado aqui mostra, né, justamente o deferente do Sol, né? E nessa obra, então, Feuerbach também propõe a utilização de um sistema misto, um sistema híbrido que consiga conciliar a postulação de epiciclos com a necessidade física de orbes esféricos, sem criar o problema de epiciclos que, por assim dizer, saem fora dos orbes e orbes que se intersectam, porque isso seria um problema do ponto de vista cosmológico, do ponto de vista físico. Se os orbes são cristalinos, são feitos de um certo material, né, de uma certa substância, seria um problema se houvesse orbes excêntricos, ou orbes epicíclicos, ou orbes equantes, que intersectassem, que passassem através, que cortassem outros orbes. E em Feuerbach, assim como em Ptolomeu, nas hipóteses planetárias, se tenta contornar esse problema por meio da introdução dos chamados orbes particulares ou orbes parciais, que não seriam mais as esferas, as cascas esféricas completas. Então, Feuerbach utiliza construções do tipo, ele insere um orbe excêntrico, parcial, truncado, quer dizer, uma seção de uma capa esférica. Ele insere um orbe desse tipo dentro de um orbe completo, uma esfera concêntrica, uma esfera homocêntrica completa. Então, um certo objeto, digamos assim, com a forma aproximada de um touro ou de um bracelete, pode executar um movimento excêntrico dentro de um orbe esférico completo, coisa que um orbe esférico não poderia ser excêntrico em relação ao outro, porque eles se cruzariam, se intersectariam. E é uma construção que nos lembra, né, as peças recortadas, né, as manshurat, no termo árabe, que Ptolomeu havia proposto nas hipóteses planetárias. Né? Então, é uma maneira de contornar o problema, né, de utilizar epiciclos e excêntricos dentro de um modelo cosmológico de orbes físicos, orbes cristalinos. Né? Feuerbach fez observações astronômicas de precisão, né, incluindo o cometa, né, de período de 86 anos, que viria a ser conhecido como cometa de Halley. Ele iniciou a elaboração, né, de uma obra monumental, que é a Epítome do Almagesto, que ficou inconclusa. Né? Ela só seria completada e publicada depois da morte de Feuerbach por seu discípulo Regiomontanus, né? Anos mais tarde. E essa obra, Epítome do Almagesto, viria a desempenhar o papel de uma referência, um texto central de referência para o estudo da astronomia no século seguinte, no século XVI, tendo sido, inclusive, ao que se sabe, estudada por Copérnico. Né? Regiomontanus é a versão latina, né, do nome, né, Königsberg, né, do nome alemão Königsberg. Regiomontanus
é mais um desses personagens de transição na astronomia da época, né, dos séculos XV e XVI. Né? Estamos falando então de uma época anterior a Copérnico. Né? Como eu já comentei, quando Copérnico propõe no Comentariolos, que é uma obra, um texto não publicado, dos anos 10 do século XVI, e quando ele publica o De Revolutionibus, nos anos 40 do século XVI, não havia um contexto conceitual, um pano de fundo de ideias científicas amistoso, digamos assim, afim com o heliocentrismo. Né? Todo o sistema de ideias, todo o pano de fundo conceitual era de tipo geocêntrico, era de tipo ptolomaico. Né? Então, por mais que houvesse entre os físicos e filósofos naturais dos séculos 14 e 15, algumas especulações sobre como seria uma física diferente de Aristóteles, como seria supor, para propósitos de discussão, o movimento da Terra. Nós vamos voltar a esses aspectos quando falarmos sobre Galileu e a nova ciência do movimento, né? Por mais que houvessem algumas especulações, elas eram puramente acadêmicas. Né? O pano de fundo de ideias científicas era plenamente geocêntrico. Né? Então, os astrônomos da época de Copérnico estudavam, aprendiam o seu ofício, formavam-se em textos geocêntricos, em textos astronômicos de tipo geocêntrico. Bom, Regiomontanus é um elemento já de transição. Né? Por um lado, ele compartilha certos pressupostos do ptolemismo e do geocentrismo, por exemplo, a ideia de uma astronomia de esferas homocêntricas. Né? Mas, por outro lado, ele apresenta algumas críticas aos expedientes matemáticos e geométricos utilizados por Ptolomeu. Né? Regiomontanus, então, produziu as efemérides, que é um almanaque de efemérides astronômicas, de posições, datas e horários, né, e posições coordenadas na abóbada celeste. Um tratado de trigonometria esférica, entre outras obras. A Epítome do Almagesto, então, era a obra que havia sido deixada inconclusa por Feuerbach, de quem Regiomontanus foi discípulo, e depois então viria a ser terminada por Regiomontanus. Então, nesta passagem de uma carta, né, de Regiomontanus, de 1460, endereçada a János Vitéz, Regiomontanus escreve o seguinte: no primeiro desses tratados, eu irei destruir, por meio de razões firmes e observações futuras, a antiga hipótese a respeito dos excêntricos e dos epiciclos. No segundo desses tratados, eu irei apresentar abertamente a hipótese dos orbes concêntricos, por meio da qual as desigualdades dos movimentos podem ser salvas. No terceiro desses tratados, eu irei confirmar o que encontra-se no segundo tratado com evidências geométricas. E no quarto desses tratados, o quarto desses tratados irá conter a maneira pela qual esses movimentos podem ser computados, calculados, e se pode estabelecer tabelas de acordo com essas novas posições na época no sentido astronômico. E em outra carta, Regiomontanus, escrevendo a Giovanni Bianchini, mais ou menos na mesma época, escreve o seguinte: a
Afirmo que a maioria das questões desse tipo poderiam ser descobertas, poderiam ser solucionadas com essa tabela se estabelecêssemos, em primeiro lugar, uma astronomia completamente concêntrica. O que se pode dizer com relação a ela? Seria esplêndido, seria uma coisa esplêndida salvar, de novo aí a expressão salvar os fenômenos, né? Seria esplêndido poder salvar as desigualdades dos movimentos planetários com esferas concêntricas. No caso do Sol e da Lua, já fornecemos uma maneira para se fazer isso. Para os outros casos, contudo, alguns das considerações preliminares já foram estabelecidas, com as quais, uma vez que estejam completas, será possível calcular com essa tabela as equações de todos os planetas, né? Então, nessas duas passagens de cartas, né, de regiomontanos a seus correspondentes, astrônomos também, ele propõe esse programa, né, de abrir mão de excêntricos e epiciclos e de acordo com esse programa, aderir apenas à noção de esferas concêntricas, né? Os detalhes, não haveria tempo, os detalhes desse programa pelo qual Regiomontanus imaginava ser possível calcular tabelas astronômicas precisas sem utilizar os expedientes ptolomaicos, os detalhes não haveria tempo nem espaço para considerar aqui. Mas eu ainda quero mencionar que em uma outra passagem, Regiomontanus continua se colocando como um crítico desses expedientes ptolomaicos, dos epiciclos e excêntricos, e, de certa maneira, aponta para a importância de considerações mais físicas, mais cosmológicas, para criticar o uso de hipóteses astronômicas, né? Então, nesse texto, nessa obra, a defesa de Theon contra George de Trebizond, Regiomontanus escreve: se o tempo permitir, irei demonstrar como podemos salvar essas desigualdades no movimento da Lua sem o uso de excêntrico ou de epiciclo. Não da maneira feita por Al-Bitruji, um astrônomo árabe, que, diz o Regiomontanus, é completamente insatisfatória, mas de alguma maneira nova e mais adequada. Então, com Regiomontanus, há, de certa maneira, uma tentativa de voltar a uma ortodoxia ainda mais ortodoxa, né, das esferas homocêntricas do que o próprio Ptolomeu havia feito, né? E chegamos então a um momento aqui do nosso vídeo, da nossa aula, em que cabe tratar de Tycho Brahe, né? Tycho Brahe, então, será o objeto do próximo vídeo, do 6º vídeo dessa série, né? Então, aí falaremos sobre essa outra figura da Revolução Astronômica, extraordinariamente influente, que gozou de grande reputação e grande reconhecimento na sua época, né? E que também é, ao mesmo tempo, o proponente de um modelo astronômico híbrido. Tycho Brahe propõe um modelo híbrido geoheliocêntrico
Tycho Brahe vai fazer uma série de considerações críticas em relação a Ptolomeu. Tycho Brahe vai compilar dados observacionais astronômicos com um grau de precisão de medição, grau de precisão observacional significativamente melhores do que os até então disponíveis. E, finalmente, Brahe vai ser o mentor de Kepler. Então, Kepler vai ter um longo relacionamento com Brahe. E Brahe vai ser ainda o autor que coloca em questão a existência dos orbes. Brahe vai fazer uma série de observações extremamente minuciosas e vai, em particular, fazer observações de uma supernova e de um cometa. E o Tycho Brahe, então, vai ser um autor pivô, um autor-chave para a rejeição, a recusa dos orbes cristalinos, dos orbes materiais, nas teorias astronômicas. Então, neste vídeo, ficamos por aqui. Voltaremos no 6º vídeo desta série para falar sobre Tycho Brahe. E com o próximo vídeo, então, concluiremos esta parte 2 da unidade 1. E a partir do 7º vídeo da série, trataremos então de Kepler. Kepler, o autor de suma importância para a compreensão da revolução astronômica. Então, agradeço a todos e todas que me acompanharam até aqui. Estejam conosco nos próximos vídeos. Muito obrigado.